Oi pessoal, como vocês estão? Eu sou Beatriz Aoki, professora de língua portuguesa, e juntos hoje vamos aprender um pouquinho sobre o gênero textual fábula e conhecer algumas palavras novas. Tenho certeza que será uma aula muito divertida. Mas antes de começar, preciso passar algumas informações aos professores e professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula é do 4º ano do ensino fundamental, anos iniciais. Trabalha a habilidade da BNCC, inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, com base no contexto da frase ou do texto, e tem como objetivo inferir o sentido de palavras e expressões desconhecidas em fábulas lidas. Agora que já passei as informações, vamos lá? Hoje eu quero saber se você já passou por essa situação. Você estava conversando com alguém ou lendo um texto e de repente surgiu uma palavra que você não conhecia. Provavelmente isso já aconteceu com você, né? Na nossa língua existem muitas palavras e é difícil encontrar alguém que saiba o significado de todas. E para isso, temos o dicionário. Você já viu algum? Já usou um dicionário? Então fique ligado na aula de hoje, porque vamos aprender um pouquinho mais sobre ele também. Na aula de hoje, vamos exercitar a nossa capacidade de entender o significado de uma palavra através do contexto da frase ou texto que estamos lendo. Para trabalhar este tema, vamos conhecer o gênero textual fábula. A fábula é uma narrativa, ou seja, uma história imaginária e que usa alegoria para construir seus sentidos. Mas calma aí, você sabe o que é uma alegoria? Para você fazer uma comparação na sua mente, pense no carnaval, mais precisamente nos desfiles das escolas de samba. Os jurados fazem o julgamento e dão as notas de acordo com as alegorias apresentadas no desfile, que são os elementos que os compõem. Adereços, cores, luzes e outras coisas mais, como vocês podem olhar nesta imagem de uma escola de samba aqui da Grande Vitória. As alegorias presentes nas fábulas são esses elementos imaginários, utilizados pelo autor para construir a narração. Os animais são personagens mais presentes na fábula e possuem características humanas, como a preguiça, a inveja, a sabedoria e outras mais. Além disso, os animais também podem falar e pensar. Muito legal, não é mesmo? Por meio dessas características, os personagens movimentam-se e movimentam a história, levando à construção de um ensinamento. Os títulos de uma fábula geralmente fazem referência aos personagens, e o tempo e o espaço relacionam-se ao lugar onde os animais vivem na vida real. A linguagem é simples, objetiva e direta. Vamos para a leitura então de um exemplo deste gênero textual? Fique bem atento e tente descobrir sobre qual assunto o autor está refletindo. Tente prestar atenção nas características dos personagens desse texto, tais como esperteza, vaidade, inteligência, timidez, sabedoria, entre outras. Hoje nós vamos ler a fábula O Macaco e o Gato, de Monteiro Lobato. O Macaco e o Gato. Simão, o macaco, e Bichano, o gato, moram juntos na mesma casa e pintam os 7. Um furta coisas, remexe gavetas, esconde tesourinhas, atormenta o papagaio. Outro arranha os tapetes, esfiapa as almofadas e bebe o leite das crianças. Mas apesar de amigos e sócios, o macaco sabe agir com tal maromba que é quem sai ganhando sempre. Foi assim no caso das castanhas. A cozinheira pusera assar nas brasas uma castanha e fora à horta colher temperos. Vendo a cozinha vazia, os 2 malandros se aproximaram. Disse o macaco: Amigo Bichano, você tem uma pata jeitosa. Tire as castanhas do fogo. O gato não se fez insistir e com muita arte começou a tirar as castanhas. Pronto. Uma. Agora aquela lá. Isso. Agora aquela gorducha. Isso. E mais a da esquerda, que estalou. O gato as tirava, mas quem a comia gulosamente, piscando o olho, era o macaco. De repente, eis que surge a cozinheira furiosa de vara na mão. Espere aí, diabada! Os 2 gatunos sumiram-se aos pinotes. Boa peça, hein? Disse o macaco lá longe. O gato suspirou. Para você
que comeu as castanhas. Para mim, foi péssima, pois arrisquei o pelo e fiquei em jejum, sem saber que gosto tem uma castanha assada. Lembra que eu te pedi para prestar atenção nas características dos personagens desse texto, tais como esperteza, vaidade, inteligência, timidez, sabedoria, entre outras? Você conseguiu? Pensa aí, qual dessas características você conseguiu identificar no macaco? O macaco tinha muita esperteza, não é mesmo? No caso das castanhas, por exemplo, quem comeu tudinho foi ele. O pobre gato que tirou elas do fogo acabou ficando sem nenhuma. Vamos agora interpretar o texto que acabamos de ler? Para isso, vamos responder algumas perguntas. 1. Qual é o título do texto? O título do texto é O Macaco e o Gato. 2. Quais são os personagens do texto? São 3 os personagens do texto: o macaco Simão, o gato bichano e a cozinheira. 3. Cite as características dos personagens. O macaco e o gato são muito levados e aprontam todas. O macaco é mais esperto que o gato. 4. Qual dos dois sai sempre perdendo? O gato sai sempre perdendo. Questão 5. O que eles estavam querendo pegar? Eles estavam querendo pegar as castanhas que estavam no fogo. Questão 6. O que aconteceu no fim?
No fim, a cozinheira voltou e colocou eles para correr. O macaco comeu todas as castanhas que o gato havia tirado do fogo. Apesar da gente ter entendido a história, será que você conhece o significado de todas as palavras do texto que acabamos de ler? Talvez tenha algumas palavras que a gente não conheça. E quando isso acontece, precisamos entender muito bem a frase em que elas são usadas, ou podemos procurar no dicionário. Você sabe o que é um dicionário? Bom, o dicionário é um livro que registra o conjunto de palavras organizadas de forma alfabética. Nele, encontramos a forma correta de escrever uma palavra, o seu significado e algumas informações gramaticais. Para consultar em um dicionário, temos que conhecer muito bem o alfabeto. O alfabeto tem 26 letras na ordem que aparece aí. Tá lembrado? Agora que já relembramos o que é um dicionário e como ele funciona, vamos ver se conseguimos entender o significado de algumas palavras de acordo com a frase. Leia com atenção o trecho abaixo e tente identificar o significado da palavra grifada. E a palavra grifada é furta. Através da leitura do texto, sabemos que o macaco e o gato fizeram coisas que não são certas. Então, quando o autor diz que um deles furta coisas, ele quer dizer que ele rouba coisas das pessoas. Assim, furtar é parecido com roubar. Será que é isso mesmo? Vamos ver o significado no dicionário? Furtar, apoderar-se de coisa alheia sem violência. Roubar, subtrair fraudulentamente. Esquivar-se, furtar-se a algum compromisso. Leia com atenção esse outro trecho e tente identificar o significado da palavra grifada. Mas apesar de amigos e sócios, o macaco sabe agir com tal maromba que é quem sai sempre ganhando. Provavelmente você já escutou essa palavra antes. Ela é muito usada para falar de uma pessoa que pratica muito exercício físico, não é? Mas esse significado não encaixa muito bem neste trecho, né? Ao estudar o trecho, percebemos que o macaco sempre sai ganhando. Dessa forma, podemos dizer que ele é esperto. Assim, podemos dizer que o macaco sabe agir com mais esperteza, por isso sempre ganha. Então, nesse trecho que lemos, a palavra maromba tem o significado de esperteza. Veja alguns dos significados que eu encontrei para maromba no dicionário do Google. Viu só como uma mesma palavra pode ter vários significados? Tudo depende de como é usada.
Aprendemos muito na aula de hoje, não é mesmo? E também lemos uma fábula divertida. Vamos relembrar um pouco do que aprendemos? A fábula é uma narrativa imaginária que usa alegoria para construir seus sentidos. Os animais são personagens mais presentes em uma fábula e possuem características humanas. Também aprendemos que é possível descobrir o significado de uma palavra através do contexto que ela é usada, ou seja, lendo com calma a frase que ela aparece. E o que achou da aula de hoje? Que tal começar a procurar no dicionário o significado das palavras que você não conhece? Assim, você vai conhecer mais e mais sobre a nossa língua. A aula de hoje chegou ao fim, mas não se esqueçam que mesmo distantes, estamos juntos. Até já!